Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no final deste período de Quaresma, às portas da Semana Santa. E hoje o Evangelho que dirige a nós a palavra de Deus é de João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Se você tem nos acompanhado ao longo desse período, dia a dia, pela palavra de Deus, pela liturgia diária, você tem percebido que o Evangelho vai acentuando o conflito entre Jesus e os judeus. E hoje esse conflito está aqui descrito no final do capítulo 10 de São João, quando os judeus pegam pedras pela segunda vez para apedrejar Jesus. Qual é o sentido do apedrejamento? O apedrejamento não é uma punição. O apedrejamento não é uma agressão, ele é uma pena de morte. É apedrejar até matar a pessoa. O que justifica este ódio dos judeus para com a pessoa de Jesus? Ele se revela como alguém íntimo do Pai. Já no capítulo 5, Jesus deixou claro que, assim como o Pai dá a vida, ele, o Filho, tem o poder de dar a vida. Assim como o Pai julga, ele, o Filho, tem o poder de julgar. Já ali no capítulo 5 de João, já houve um grande atrito, um grande choque dessas palavras de Jesus para com os judeus, porque isso, de uma certa forma, fere a ideia de monoteísmo, a fé num único Deus. De novo, é esse o conflito que está aparecendo aqui no final do capítulo 10. Se Jesus é um com o Pai, se Jesus realiza as obras que o Pai lhe enviou, os judeus não entendem como é que Jesus se faz igual ao Pai. O conflito é exatamente esta questão do monoteísmo. Não cabe na cabeça dos judeus que alguém humano, no caso Jesus de Nazaré, se iguale a Deus. Daí esta reação violenta de querer apedrejá-lo por blasfêmia. E de fato o questionamento de Jesus é esse: por quais obras ou por qual das obras que eu realizei vocês querem me apedrejar, vocês querem me condenar à morte? E eles vão dizer que na verdade não é por alguma obra que Jesus tenha feito, mas por blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. E aí Jesus vai argumentar que a própria Sagrada Escritura chama de deuses aqueles a quem foi revelada a palavra de Deus. Eles são divinos, eles receberam esta comunhão, esta graça da comunhão com a divindade do Pai ao ouvirem a palavra dele. Ora, Jesus não apenas comunica a palavra do Pai, mas ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas aí Jesus então faz um último apelo a esses judeus: que vocês creiam nas minhas obras, para que saibam e reconheçam que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus faz um último apelo para que os judeus não se fechem à sua revelação como filho de Deus, mas eles não irão abrir-se a esta revelação. Eles ficarão fechados na sua ideia rígida de monoteísmo. E aí, o Evangelho termina dizendo que eles procuraram prender Jesus, mas ele se esquivou deles, se esquivou das suas mãos. O evangelista João sempre gosta de mostrar ou de frisar que a prisão de Jesus, a condenação dele, não será por falta de cuidado de Jesus, não será porque ele caiu na armadilha de mãos humanas, não. Será na hora em que o Pai permitir. Enquanto não chegar a hora de Jesus, que o Pai já conhece, ninguém colocará as mãos nele. Ninguém terminará com a sua vida. Inclusive ele disse isso no próprio capítulo 10 de João. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo.
tem o poder de tomá-la, tem o poder de dá-la, melhor dizendo, tem o poder de retomá-la. Então Jesus está aqui livre, inteiramente livre das mãos dos judeus que querem matá-lo. Apesar deste panorama muito negativo para com o povo judeu, João termina o Evangelho dizendo que muitos, e aqui muitos judeus, foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo que João disse a respeito desse homem é verdade. E muitos acreditaram nele. Aqui está terminando a primeira parte, quase que terminando a primeira parte do Evangelho de João. Ela terminará no capítulo 12, com a unção em Betânia e outros desdobramentos disso. Mas o que fica claro para João é que nós não podemos dizer de maneira assim generalizada que os judeus em massa rejeitaram Jesus. Muitos acreditaram nele. Inclusive a igreja, inclusive os discípulos que formam a igreja, eles nascem do judaísmo. Os discípulos são judeus que se convertem ao evangelho, serão judeus cristãos. Então, tomemos muito cuidado com essa generalização. Os judeus mataram Jesus, os judeus condenaram Jesus à morte. Quando João aqui se refere aos judeus, ele está falando especificamente dos chefes judaicos, especificamente os chefes religiosos, os sumos sacerdotes e os seus mais chegados ali, que tramaram contra a vida de Jesus. Então tomemos cuidado para não generalizar. Não foram os judeus que rejeitaram Jesus, que o condenaram à morte, mas sim a classe dirigente da religião judaica. Que nós, então, nas portas da Semana Santa, possamos, mais uma vez, nos colocar diante desse confronto que hoje também é vivenciado por nós. O mundo que rejeitou Jesus, e quando João fala do mundo, ele não fala do mundo enquanto humanidade, mas ele fala daqueles que não creram, resistiram em crer a Jesus. Jesus vai dizer isso ali no capítulo 16 de João: se o mundo me odiou, odiará vocês. Se o mundo não acolheu a minha palavra, não acolherá a palavra de vocês. Que nós então tenhamos essa serenidade de Jesus, que nós estejamos muito conscientes de que nem todos acolherão a nossa palavra, o nosso testemunho em favor do Evangelho. Que nós saibamos, como Jesus, ter essa serenidade interna do nosso coração. Ninguém tocará em nós se não tiver chegado a nossa hora. Ninguém nos fará mal, a menos que o Pai tenha permitido que chegue ali o momento de nós sofrermos, talvez até agressões violentas, agressões não apenas verbais, de pessoas que não comungam dos valores do Evangelho. Que a serenidade de Jesus esteja, por meio do Espírito Santo, nos animando, nos fortalecendo e nos dando a graça da fidelidade. Se morremos com Ele viveremos. Que Deus te abençoe e te dê a graça de viver intensamente, na força do Espírito Santo, a Semana Santa que está para se iniciar.